A verdade é uma só, não é duas e nem três. A verdade é uma só, meu amigo, tá? Porque se eu pegar essas três verdades, né, que representam a Trindade, então se eu olhar para o Deus do Antigo Testamento, que mandou o dilúvio, mas preservou a família de Noé, os animais e os insetos, aí eu faço uma pergunta. E as crianças que morreram no dilúvio? Aquelas crianças eram seres puros. Eles não mereciam a salvação naquela época? Por que esse Deus do Antigo Testamento só preservou a família de Noé? Sendo que o reino dos céus, que está escrito no livro, é das crianças, porque elas são puras. Não é o que está escrito? E aí eu vejo um Deus espírito, né? Que fala com Moisés e faz e acontece. Aí Moisés entra nas cidades e mata as pessoas, entendeu? Mata a criança. Dá garotas adolescentes para soldados. Que Deus é esse? Que Deus é esse, meu amigo? Que Deus é esse? Né? Esse Deus espírito, o qual os profetas se consultam, que os profetas fazem adivinhações. Que Deus é esse? Hein? Sendo que o próprio livro diz que não é para se consultar com espíritos. Os espíritos dos mortos, né? Mas Moisés podia se consultar com Deus espírito, né? Que estranho isso aí. Sendo que o próprio livro diz que Deus é vida. Mas aí tem um Deus espírito. Se é o Deus espírito, então ele está morto. Essa que é a realidade, maluco. E aí a gente tem um Jesus Cristo que caminha sobre as águas, que passa barro nos olhos dos outros e as pessoas começam a enxergar. Só que quando tu leva essas coisas para o dia de hoje, as coisas não acontecem, tá? Ninguém caminha sobre as águas, ninguém consegue multiplicar pão e peixe, tá todo mundo passando fome dentro da igreja e dando dízimo e oferta. E aí, como é que ficam os milagres desse Jesus? Hein, meu amigo? Como é que fica esse lance? Como é que ficam os milagres de Jesus? Aí as pessoas não querem questionar isso. Mas está escrito no livro que em nome de Jesus poderia se fazer qualquer coisa. Em nome de Jesus. Não é? Aí me aparece um pastor imbecil, né, de posse desse livro mágico, e me ergue a mulher lá no espaço sideral, larga a mulher no chão, a mulher se esborracha e fica tetraplégica. E aí como é que fica isso? A culpa é dele? A culpa é dele. Ou a culpa é de quem? Não é do Deus do livro? Porque em nome de Jesus curaria qualquer pessoa, poderia fazer acontecer. Porque se Jesus passou barro, eu quero entender essa parada toda. Porque se Jesus passou barro nos olhos do cego e ele passou a enxergar, por que o pastor que ergueu a mulher lá no espaço sideral e largou ela no chão, ela não poderia voltar a caminhar? Me responde isso. Eu quero que alguém me responda isso. É? Ah, não pode questionar, né? Não pode questionar. Mas eu questiono. Então essas três verdades, se pegar elas, não dá uma só. Porque tudo não passa de mentira, louco. Não passa de mentira, sabe por quê? Porque tu tá cultuando um Deus espírito. É, religioso, fanático, crente. Tu tá cultuando um Deus espírito. E aí tu vem dizer assim, não, porque Jesus ressuscitou, que papapá, e subiu aos céus, e foi flutuando, e coisa arada. Mentira. É mentira. E eu te provo que é mentira. E tu é mentiroso. Porque se tu bebe Santa Ceia, louco, se tu bebe Santa Ceia, tu não acredita então que Jesus ressuscitou. Porque se tu tá bebendo o sangue, comendo a carne em memória dele, só se pode fazer memorial para quem tá morto. Então se tu faz isso aí todos os anos, ou todos os meses, ou toda semana, então como que tu vem me dizer que Jesus ressuscitou se tu tá fazendo algo em memória de quem tá morto? Porque Santa Ceia representa o quê? O pacto da morte. Comer e beber em memória de mim. Tu tá comendo, bebendo em memória de quem? De quem tá morto, porque só se faz memorial para morto. Então como é que tu vem me dizer, crente fanático, que Jesus ressuscitou? Mas daí tu tem a cara de pau de mentir para ti mesmo e falar que é o seguinte, não, eu vou lá buscar Jesus, que Jesus está na igreja. Mas só que qualquer um que está acordado na Matrix, se for na igreja, não vai ver Jesus lá. Mas daí tu vai me dizer assim, não, mas o espírito dele está aqui. Mas aí, meu amigo, se o espírito de Jesus está aí, então ele está morto. Então existe o quê? Um culto espírita dentro da igreja? E aí tu não tá vendo que todo o sistema místico religioso está baseado no espiritismo? E o espiritismo, meu amigo, para quem conhece a Cabala, sabe que o espiritismo é o próprio satanismo. Porque o espiritismo é o governo dos anjos caídos. É o governo dos mortos.
Por isso que tem o livro dos mortos, né, que é o livro dos egípcios, que é essa mesma Bíblia que tu tem, tá? Porque tu tá cultuando mortos, tu tá lá cultuando o Espírito Santo, tu tá cultuando o Jesus Cristo, né? É outro Deus Espírito. Aí tu entra lá na igreja, tem 3 cadeiras no altar, só que tu não vê ninguém sentado ali. Porque tá todo mundo no mundo espiritual, né? É o espiritismo dentro da igreja, né? É um culto espírita. Aí tu quer falar dos espíritas. Né? Ah, mas porque os espíritas cultuam o demônio. Tá, e o que tu tá fazendo da igreja? Tu tá vendo 3 cadeiras no palanque da igreja, no altar ali. Aí tu tá dizendo que é a trindade. Deus tá ali, o Espírito Santo, Jesus e Jeová. Só que tu não tá enxergando aquilo ali. Aí tu fala, não, mas é o espírito, eles estão no mundo espiritual. Então eles estão mortos. Onde é que tá a ressurreição nisso? Aonde tá? Então o que eu vejo é simples. São pessoas cultuando o mundo espiritual. E o mundo espiritual fazendo toda essa bagunça. Aí daí tu vê gente incorporada dentro da igreja. Aí tu vê pastor erguendo mulher, largando no chão, mulher se arrebentando, entendeu? Aí tu vê o reteté, todo mundo girando, espumando, batendo com a cabeça na parede, rodopiando, falando em língua quadrada. Por quê? Porque é o mundo espiritual. É o mundo dos mortos, é o mundo que elas querem ter. Porque elas não amam a vida. Tá? Elas não amam a vida, tá? Então é o seguinte, mano, vocês estão selando pactos, né, de morte dentro desses locais, tá? Porque nós somos seres eternos. A gente está vindo de uma transferência de realidade. A gente não morre, a gente só faz uma transferência de realidade, coisa que os caídos foram proibidos de fazer. E aí são chamados de quê? De Adão e Eva. Adão e Eva, meu amigo, já que não te contaram, são esses espíritos que incorporam dentro da igreja, tá? Que estão presos no mundo espiritual que tu acha lindo e maravilhoso, né? Tá? E é por isso que tem casas de religiões, porque são através dessas casas de religiões que eles fazem transferências, né, de realidade, através das incorporações, porque eles foram proibidos de nascer de novo. Essa é a história que a religião não te conta. Tá? E aí quando tu vai para a igreja cultuar o Deus Espírito, entregar a tua vida pro corpo espiritual de Jesus, tu tá entregando a tua vida, a tua alma para a morte. É isso, para a morte eterna, porque a morte, mano, tá? Não é perder a fisicalidade. A morte é não fazer parte mais da criação, coisas que esses espíritos não fazem mais parte e usam agora as casas de religiões para incorporar nas pessoas, para poder entrar nas realidades, entendeu? Para poder entrar no jardim da criação. É isso que tu não entende, tá? E aí tu vê o pastor fazendo toda essa estripulia e tu não tem a capacidade de ver que é o seguinte, que esse pastor é um satânico, tá? É isso. E aí quem é o diabo? O diabo é o líder religioso que conta mentira, que conta um monte de lorota, induzido por quem? Pelo espírito de Satanás. Que é essa legião de espíritos aí, ó, que estão presos no mundo espiritual e estão dentro das igrejas, fazendo as pessoas que estão vivas selarem pactos de morte e parar na mesma situação que eles. Essa é a queda de Adão e Eva, louco. Essa é a queda que ninguém vai te contar, bicho, tá? Agora, falar que saiu da Matrix é fácil, mas questionar o que está escrito na Bíblia e ver que tu está sendo levado a falsas interpretações no livro, aí tu não quer. Aí daí vai chegar alguém que vai dizer, ah, mas tu usa a Bíblia, meu amigo. A Bíblia, ela tem mentiras e verdade. Só que chega um ponto que tu começa a enxergar a coisa toda, porque tu acaba vendo, entendeu? Através das contradições que tem coisa errada ali. E tu começa a se questionar e tu começa a fazer tu começa a peneirar, a filtrar o que está escrito ali e a verdade aparece. E aí tu vai entender que a palavra de Deus não é um livro. Mas a palavra de Deus é a própria vida, é a criação. Coisa que esses espíritos malignos não fazem parte mais. E é por isso que eles se incorporam nas pessoas, porque eles querem fazer parte da existência. É só por causa disso, maluco. Mas aí tu não quer enxergar, e aí tu diz que é o seguinte, o homem de Deus é o diabo que está no altar pregando mentira. Quem é o diabo? O falso profeta, meu amigo, tá? E aí tem muito pastor decente, padre decente, honesto, entendeu? Que não se manifestam em relação, não se manifestam em relação a isso. Eles estão vendo a mentira e ficam quietos, entendeu? E não são capazes de se perguntar, por que que o altar não tem voz para mim? Porque tu não prega mentira, louco, tá? Porque tu não é o diabo, pastor. Por isso que tu não tá no altar. Por isso, padre, que tu não tem uma forte visibilidade. Porque tu não é mentiroso, padre. Padre que quer ser uma pessoa honesta, mesmo estando sendo manipulado pelo sistema, ou pastor da mesma forma. Entendeu? Então, tu não vai ter visibilidade. Nenhum dos dois.
Entendeu? Porque vocês não pregam mentira. Por isso vocês não estão na mídia. Por isso que vocês não estão nesses canais de televisão. Entendeu? Porque esses canais de televisão são para pessoas mentirosas. Tá? E quem é o pai da mentira é o diabo. E quem é o diabo é simples de entender. É o líder religioso que está se tornando um empresário. Está investindo no ramo imobiliário. Entendeu? Tudo com o dízimo e ofertas do povo. E aí, quem é o pobre coitado dessa história? É o povo, é o pastor honesto que largou sua profissão e perdeu tudo para investir nessa obra do capeta. Mas aí tem que ficar quieto porque ele não tem nada. E como é que ele vai sair do sistema se ele não tem nada? Ele já está numa idade avançada, e como é que ele vai sobreviver? Aí ele tem que engolir a seco, toda mentira. É assim que funciona, louco. Aí é isso aí, ó. É isso aí que tá no vídeo, ó. Vou mostrar pra vocês a loucura toda aí, ó. E o pastor José Raimundo da Silveira, 42 anos, foi indiciado por lesão corporal pela polícia do município de Caruarí, distante 702 quilômetros de Manaus, após arremessar uma mulher contra o chão durante um culto evangélico, deixando-a paraplégica. De acordo com os fiéis, a mulher ficou paraplégica depois que o pastor pegou a fiel Juliana Martins da Costa, de 28 anos, ergueu sobre a cabeça e jogou no chão da igreja com o intuito de curá-la depois que ela reclamou de dores nas costas. Ainda segundo relatos dos fiéis... Chega. Então assim, ó. Jesus caminha sobre as águas, Jesus passa barro nos olhos do cego e o cego enxerga. Aí o pastor joga a mulher no chão e aí é o seguinte... Olha, cara, eu fico louco com isso aí, tá ligado? Eu fico louco com isso aí, porque é o seguinte, cara, entendeu? Eu não tô estarrecido com o que esse pastor fez. Eu tô estarrecido com a falta sabe, de discernimento do povo. Eu tô estarrecido com a omissão do Deus da Bíblia, que vê tudo isso e não faz nada. Mas aí se tu tomar um raio de um copo de cerveja, tu vai pro inferno. Se tu olhar pra uma mulher gostosa, essa aqui é real. Se tu olhar pra uma mulher gostosa, passando na rua, tu vai pro inferno. Tudo tu vai pro inferno. Aí assim, ó, sabe, é loucura, bicho. Tudo isso é loucura, tem que ser loucura. Não pode ser normal isso aí. Isso não pode ser normal, cara. Isso não é normal. É muita cegueira, cara, é muita cegueira. Mas aí, em nome desse Deus diabo, se faz tudo isso e nada acontece com essa liderança, tá ligado? Mas aí os que são honestos, por não ter atingido a meta, aí vem o peso da mão de Deus e tira eles da obra, né? O peso da mão do Senhor tira esses pastores da obra. Mas por que o peso da mão do Senhor não tira esses falsos profetas, hein? Por que o peso da mão do Senhor não tira esses líderes religiosos que estão enriquecendo, estão entrando no mercado imobiliário, no mercado financeiro e estão enriquecendo com as ofertas do povo? Por que esse Deus não tira esses caras da fita, louco? Tu já parou pra pensar nisso? E eles não estão fazendo isso no nome do diabo, caralho. Eles estão fazendo isso no nome de Deus, no nome de Jesus, de Jeová, de Espírito Santo, o raio que parta. Essa é a real, maluco. Tu já parou pra pensar isso? Não, mas tu vai deixar um comentário aqui no meu canal, que eu vou pro inferno porque eu tô blasfemando a trindade verdadeira de Deus, que desce de três não dá uma, tá? Então, vão se cagar.